Oi, boa tarde. Não, bom dia. Hoje eu não falei com vocês aí do Face. E dia 26 vou passar por outra cirurgia desse olho aqui, cataratas, estou operado desse outro. Que está indo, não 100%, mas está indo. Eu louvo a Deus nesta manhã pelo amor dele, a graça, a misericórdia, a bondade. Eu quero falar algo muito rápido. Eu fiz uma live, está aí compartilhada, está aí no Face, que falando sobre religião, né? Que Cristo cria relacionamentos. E uma coisa muito interessante quando nós falamos em religião, não vou fazer uma pregação agora, nem um estudo, mas vou dar uma pincelada, um resumo aí. Que Deus não está a serviço, o caráter de Deus não é para julgar as pessoas. Terá o dia do julgamento, mas por enquanto Deus está dando-nos a oportunidade de nós nos reconciliarmos com Ele. Precisamos dessa reconciliação, precisamos desse relacionamento e precisamos servir a Ele. E Deus não está justamente a serviço de estar julgando as pessoas, mas o objetivo de Deus é a transformação das nossas vidas, transformar os nossos corações. E se a salvação dependesse de placa de igreja, dependesse de religião, dependesse de regras, de ritos, de normas, cumprir estatutos esse ou aquele outro, o céu estaria vazio. Pois nenhuma instituição humana ela pode medir a graça de Deus. A graça divina ela é imensurável. Não podemos medir a graça de Deus, não podemos medir o amor de Deus. João 3,16 diz que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, João 3,17. E em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é inexplicável. A misericórdia triunfa sobre o juízo, Tiago 2,13. E a religião, muitas vezes, ela cria muros. E Cristo, ele constrói pontes. Ele é o caminho, foi o que eu falei na live anterior. Ele veio para revelar justamente o amor de Deus ao Pai. A maior revelação de Deus à humanidade foi Jesus Cristo. Não para prender a humanidade em rituais, ou regras, ou preceitos, ou estatutos, esse ou aquele, mas para libertar o ser humano que aceita a graça de Deus. E a graça de Deus é favor imerecido, nós não merecemos. E a religião cria muros, Cristo cria pontes e constrói pontes. Ao longo da história, a religião tem servido muitas vezes como instrumento de separação, como instrumento de exclusão, como instrumento de julgamento. Ultimamente, eu tenho feito muitas lives baseando-me nesses assuntos, nesses temas, porque eu mesmo sinto-me prejudicado e já fui prejudicado por seguir rituais, por ter que obedecer estatutos, ter que obedecer regras. Porque a religião ela quer mudar a nossa personalidade, ninguém muda a nossa personalidade. Muito pelo contrário, o nosso caráter, o nosso temperamento, ele vai sendo equilibrado, vai sendo transformado, e o fruto do Espírito vai atuando dentro de nós. E o fruto do Espírito tem várias ramificações: amor, fidelidade, paz, longanimidade, bondade, fé, temperança. E, no entanto, o propósito de Deus em Cristo foi opositor, foi reconciliar e unir o que estava separado. E o que as pessoas fazem hoje? Excluem, disciplinam, colocam de banco, criticam, a própria comunidade julga, a própria comunidade critica a cor do cabelo, critica se usa barba, se não usa, se usa corrente, se não usa, se usa anel, se não usa. Eu estou cansado da religião.
Por isso, faz mais de um ano, praticamente 2 anos, que eu tenho um ministério online de lives. E a religião humana tende a criar muros de doutrinas rígidas, tradições humanas, preconceitos espirituais, preconceito para com as pessoas. Esses muros separam os puros dos impuros, os salvos dos perdidos, e os nossos dos deles. Jesus ele veio para unir, Jesus ele veio para aceitar, ele não veio para excluir ninguém. Jesus, porém, não veio derrubar esses muros, e ele ele se aproximava dos marginalizados, tocava os leprosos, comia com os pecadores, falava com os samaritanos, sendo rejeitado pelos sistemas religiosos da sua época. Concordam comigo? E muitas vezes nós somos rejeitados. Eu já fui rejeitado muitas vezes. Por determinados pensamentos, por determinada forma de eu me expressar, por minhas postagens no Facebook. E Jesus está preocupado com isso? Me poupe, né? Oi, Edivaldo, tudo bem? Alguém aí quer falar alguma coisa sobre isso? E a Bíblia diz em Tiago 1:27 que a religião pura e imaculada diante de Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Efésios capítulo 2:14, porque Ele que em Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio. Havia o santuário, havia o véu, ninguém podia entrar no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote poderia entrar. E olhe que ele entrava, ele entrava, mas ele entrava amarrado. Ele tinha, no pé ele tinha, vamos dizer, uma corda, e ele tinha as campainhas ali no seu vestido. Enquanto estava havendo movimento, aquelas campainhas tocavam, significava que havia vida. Mas se houvesse um silêncio, puxavam pela corda, porque ele teria pecado ali. Teria sido morto ali, morreu ali em pecado. Bom dia, Edivaldo, tudo bem? Está gostando do que eu estou explicando? E vocês observem, na antiga aliança, todos estavam condenados. Porque não havia perfeição. Na nova aliança, veio Jesus, abriu a porta do santuário, e a adoração agora você adora em espírito e em verdade. O cristianismo bíblico é, portanto, relacionamento. Não é uma instituição, é vida. Não é ritual, é graça. Não é peso. É suave. E a religião, ela ergue muros, mas Cristo, ele levanta pontes. Enquanto a religião diz, faça para ser aceito, Cristo disse, venha, eu aceito você como você está. Eu te ofereço comunhão, eu te ofereço paz, eu te ofereço alegria. E o verdadeiro evangelho, ele não é excludente, mas inclusivo na graça. E sabe o que é que eu sou grato a Deus? Porque eu sou grato a Deus? Porque através das lives nós podemos falar, nós podemos pregar, nós podemos ensinar. Já dirigi igreja, sim, muitos anos. Hoje eu não dirijo mais. E hoje eu tenho um ministério online e frequento uma determinada igreja. Mas eu estou cansado da religiosidade. Me compreendem? Então, queridos, o que é que nós precisamos entender? Entender que Deus é amor e o Jesus que nós conhecemos é o Jesus que ama. Eu tenho aqui algumas referências, usando a própria Bíblia, depois discipulado de Dietrich Bonhoeffer, e o Jesus que eu nunca conheci, Philip Jansen, e o Cristianismo Básico, John Stott. São livros bons para que possamos ler, possamos compreender e que possamos entender que o amor de Deus é um amor incondicional. Deus ama todos nós. Sinta-se amado por Deus.
você que foi excluído de uma igreja, você que hoje está desigrejado, volte-se para o Senhor, volte-se para Deus. E coloque no seu coração que a salvação não depende de ritos, não depende de regras, não depende de roupa, não depende de barba, não depende de bigode, não depende de domingo, não depende de sábado, não depende de João nem de Maria. Inclusive o Papa fez uma ação muito boa agora, mostrando que Maria não é a co-salvadora, né? Não é a co-redentora. O único que salva realmente é Jesus. Que bom que estão despertando para isso. Parabéns ao Papa. Então fica aí a dica, tá? Siga Cristo, coloque ele no teu coração, ore, busque a presença do Senhor, leia a Bíblia e tenham todos um bom dia. Na paz do Senhor Jesus.